Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo número 261 é a Gênese, esboço geológico da Terra, capítulo 7, períodos geológicos. Então, nós nos encontramos aqui na questão de número 3. E Kardec diz assim: são em geral homogêneas as camadas, né? As camadas de estratificações, elas são homogêneas. Porque nós temos que pensar o seguinte: por que elas são homogêneas? Porque ocorreu milhares de cataclismas, vamos assim pensar. Ocorreu milhares de mudanças na geologia da Terra que, por exemplo, milhares de vulcões, toda vez que entrava em erupção, é lógico, naquela época, a Terra, vamos começar por partes. Nesta época que nós estamos dizendo, nessa época não existia os animais, é lógico, o hominal também não. Se eu abrir a boca, você não repara não, sabe por quê? Porque já é 1h da manhã. Então é natural um cansaço, né? Ainda mais eu aqui que não tenho essa frescura de ficar mudando, né? Cortando o vídeo. Então você entende que eu sou natural. Então, durante esses períodos geológicos, muitas mudanças ocorreram no globo todo. Então nós sabemos que os oceanos, eles mudavam de lugar, assim, não da noite para o dia, mas períodos, né? Nós sabemos que vulcões, milhares, entravam em erupção 24 horas. E na atmosfera, toda aquela fuligem vulcânica proveniente dos gases eram tão intensas que o dia se tornava noite. Porque aquela fuligem, aquela matéria, ela neutralizava os raios solares adentrar a atmosfera da Terra. Só que da mesma forma como subia, essas fuligens vulcânicas, descia também, em forma, porque subia em forma de gases e descia em forma líquida, né? Líquida, água. Só que essa água, ela descia como se fosse um barro, né? E ali ocorria
a estratificação, que eram camadas sobrepostas. Então, houve períodos geológicos que os cataclismas em todo o globo houve períodos que os cataclismas geológicos vou usar passado, durava 200 mil anos, 300 mil anos. Agora você tem noção, com todo respeito, você tem noção o que é cataclismas geológicos que movimentava o globo todo, toda a massa do globo, interna e externa, ao ponto de evaporar e depois voltar na forma líquida, mas com uma massa como se fosse um barro. E ali onde aquele elemento, né, ele estratificado caía, ali ia petrificando. Então, chuva, barro, chuva, gases, milhões de gases. Então a terra naquela época era pior que panela de pressão que a mulher usa para cozinhar feijão. Milhões de vulcões. Então naquela época, vamos dizer assim, por incrível que pareça, dizer que naquela época não existia vida aqui na Terra seria da nossa parte ignorância. Porque nós sabemos que existe milhões de bactérias resistentes à lava vulcânica. Nós sabemos que nos oceanos, os peixes aquáticos, em determinado período, eles surgiram. Porque é preciso entender que o princípio matéria, é matéria que eu estou dizendo. O princípio matéria, desde quando o ministro Jesus e os arquitetos deram forma à Terra, eles já introduziram, graças à matéria primitiva, cósmica, universal, eles já prepararam também os corpos dos posteriores seres que viriam habitar todos aqueles corpos em todos os reinos. Por isso que é preciso preciso ficar muito atento, porque não é agora que nós vamos tratar desse assunto, não. Por isso que é preciso ficar muito atento com relação ao surgimento do homem hominal aqui na Terra. Porque digam o que quiserem, é direito de todo mundo. Mas a África
não é o berço da humanidade. O berço da humanidade é a Terra. A Terra, ela encontrava-se povoada pelo princípio matéria, que condicionava aqueles seres, no momento exato, a, como, por exemplo, um outro qualquer animal, a germinar aqui na Terra. Porque vamos parar para analisar. O homem, nós não vamos tratar desse assunto aqui agora, mas só uma comparação. Dizem os bons espíritos que o homem, ele, aqui na Terra, principalmente os hominídeos, eles tiveram, porque nós tivemos, né, os hominídeos, o Homo erectus, os Neandertals e por aí em diante. Então dizem os bons espíritos que o homem, o princípio do homem aqui na Terra foi através dos hominídeos, foi através dos macacos, o orangotango. Agora eu te faço uma pergunta. E os orangotangos, eles vieram de onde? Que deu origem aos orangotangos? Muito mais. Na época, a origem da pantera, do elefante, do mamute, de todos os animais, qual a origem dos animais? Parece que as pessoas não raciocinam. Só o homem teve princípio no macaco. O macaco teve princípio em qual outro bicho? O mamute teve princípio em qual outro bicho? Que cheguemos à conclusão que existiu, de fato, uma matriz básica que gerou tudo. Só que isso não existiu. Mas essa matriz teve princípio onde? Eu estou tentando levar você, fazer com que você raciocine. Como aquele ditado. Quem nasceu primeiro? A galinha ou o ovo? É isso que eu estou querendo dizer, porque até então, essa questão nunca foi decifrada. Me diga você, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha, tá, mas ela se originou de onde? Do ovo, mas o ovo não fecundado não gera galinha. Então, quem fecundou o ovo? Quem botou o ovo? Essa questão nunca foi decifrada. E existem países no mundo, empresários, que já expôs milhões e milhões de suas fortunas em jogo para que, se alguém descobrisse, eles dariam a fortuna, eles pagariam a fortuna lá para quem descobrisse, para quem decifrasse a origem. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Agora eu te pergunto, quem nasceu primeiro? A pantera, o elefante
O mamute, o elefante, a girafa. Quem deu origem aos animais? Quem deu? Quem deu origem aos seres aquáticos? Quem deu origem aos dinossauros? Os dinossauros apareceram do acaso? Será que o princípio de corpos físicos, que nós estamos tratando de corpos físicos, será que o princípio de corpos físicos dos hominídeos não tiveram o princípio da mesma forma como todos os animais existentes na face da Terra? Porque os nossos corpos físicos, eles não possuem diferença nenhuma com os corpos dos animais em matéria de fisiologia. Não possui. Os órgãos físicos, o sangue, os elementos os quais compõem os nossos corpos físicos são os mesmos elementos que compõem os corpos físicos dos animais. Será que isso não é para se pensar, não, gente? Será que a espiritualidade não desviou a nossa atenção para o lado dos orangotango só para que raciocinássemos? Me diga. O mamute, ele nasceu, ele foi gerado de qual outro animal? Então, entenda bem uma coisa. Falem o que quiser, mas de acordo com o conhecimento que eu tenho de lá, a África não é o berço da humanidade e nunca foi. A Terra sim. A Terra toda possuía, eu vou dizer passado. A Terra possuía o germe físico de todos os seres que viria a habitá-la. Desde o micróbio ao dinossauro, ao homem físico. Não estou falando alma. A hora que nós chegarmos nesse ponto, nós vamos voltar a tratar desse assunto. Esse assunto é interessante por demais. E nós vamos nos deliciar nesse assunto. Por mais que você me chame de doido, não tem problema, gente. Eu não me preocupo com isso. Então, são em geral homogêneas as camadas por causa desses cataclismas, né? Por causa dessas estratificações. Sobe, desce, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, sobe, desce. De elementos vulcânicos, fuligens vulcânicas, milhões, bilhões, trilhões de vezes. Resfria de cá, resfria de lá, nascem algas de cá, nascem, acho que é leveduras de lá, leveduras de cá, né? Nascem palmeiras de cá, palmeiras de lá,
de repente começou a nascer matas e mais matas virgens, matas de 30, 40 metros de altura, as árvores. De repente aquelas matas virgens todas consumidas por terremotos, que é onde hoje nós temos os petróleos fósseis. Só que nós temos que entender que não é porque o nome diz petróleo fóssil que quer dizer só de animais. Não. O petróleo fóssil é resultado de vários elementos químicos que foram soterrados na estratificação, lá no princípio, no movimento das camadas sobrepostas uma sobre a outra. Então, aquele gás gerado por animais, árvores, algas, bactérias, tudo quanto é tipo de elemento. Então, existe bacias inimagináveis e incalculáveis de elementos fósseis, entendeu? Agora nós temos que entender que nem todos os elementos fósseis são petróleos, tá? Nem todos, porque quando se encontra árvores petrificadas, animais petrificados, isso tudo é fóssil, que não tem nada a ver com as bacias de fósseis líquidos que podem ser extraídos e transformados em diversos tipos de combustível e também, o que muitos não sabem, que esses elementos fósseis extraídos dos poços, né, das plataformas, eles não são usados apenas para combustível. Não. Se eu disser para você que muitos alimentos que nós comemos, muitos objetos que existem no mercado são compostos, a matéria-prima é composta de fósseis, você não vai acreditar. Alguns tecidos, sapatos, couros, pente de coisa, cabelo, por exemplo, essas garrafas PET, né? Garrafões, os plásticos. 99% do plástico é extraído do petróleo. Você sabia disso? Ora, gente, nós temos que estudar, gente. Você entendeu? Depois eu falo aqui, eu sou doido, né? Você sabia que 99% das garrafas PET são extraídas do petróleo extraído lá das plataformas? Então, o petróleo, vou dizer para você uma coisa, 50% é usado em petróleo. Gasolina, diesel, pronto. 50% é para a indústria. Existe cosméticos que passa na pele, cremes. O princípio dele é
petróleo. Só que é trabalhado, que transforma em cosmético. Você está pensando que aqueles cremes que você passa na pele, aquilo ali é tudo essência da Amazonas? Não, gente. Agora, você acha que as indústrias vão dizer isso, os laboratórios vão dizer isso? Agora, é lógico que eles trabalham tudo isso, né, quimicamente, para poder não agredir tanto o organismo do ser humano. Eles também são seres humanos. Mas o princípio ativo é o mesmo, a base. E sei que existe até a fuzilagem de avião que são feitas, né, de petróleo. Que isso, Luiz? Sim, hoje 99% da fuzilagem dos automóveis é plástico. São plásticos. E a origem do plástico? 90% é do petróleo. Tem outros elementos, mas os outros elementos, eles não suprem as necessidades. Vamos para o próximo vídeo, para o mesmo assunto. Esse assunto é muito gostoso, né?